Olá, boa tarde. Meu nome é Rodrigo Noll, eu sou professor do Instituto Federal do Rio Grande do Sul e diante dessa calamidade que o nosso estado tem passado, infelizmente eu não pude estar presente na apresentação de indicadores de desempenho vinculado aos polos de inovação da rede federal. Mas dando continuidade, em alinhado com a apresentação do Jesué, eu vim apresentar um pouquinho de como os polos de inovação no uso do Portal Integra poderão controlar, poderão gerenciar o desempenho das ações. E essa apresentação está organizada em alguns principais tópicos. Vou apresentar os conceitos relacionados ao Portal Integra. Logo em seguida eu vou discutir um pouquinho sobre como funciona a gestão de organizações e a gestão de relacionamentos, tendo como base esta questão operacional das informações que entram no portal e que podem ser gerenciados pelos polos, como a gente pode automatizar, e essa automação já existe, a geração de relatórios e indicadores tanto dos polos para entendimento de como as políticas e como as ações dos polos estão sendo executadas, tais como os indicadores Embrapa, os 17 indicadores Embrapa, que também podem ser obtidos automaticamente através do portal pelo uso correto das informações ali dentro, ali presentes. Então, o Portal Integra, ele tem como principal objetivo gerenciar relacionamento. Esse é o grande foco. E o grande foco do Portal Integra está estritamente relacionado, está diretamente relacionado com as atuações do polo. O que significa isso? A gente tem relacionamento, que é como a instituição ou como o polo se relaciona com organizações externas. E aí surgem dois grandes conceitos: o conceito de organizações e o conceito de relacionamentos. Dentro do Portal Integra, nós conseguimos gerenciar essas duas grandes informações através de funcionalidades específicas. Quando nós falamos de organizações, nós conseguimos tratar dados como o nome da organização, o tipo da organização e seus dados, como pessoa física, pessoa jurídica ou uma organização internacional, o porte, a área de atuação, informações gerais de contato, quais são os colaboradores que atuam, quais são os diretores, o CEO, enfim, as pessoas com as quais a instituição, com as quais o polo pode ter contato e algumas informações genéricas. E essa é uma visão única da organização para toda a instituição. Associado à organização, nós temos relacionamentos, que são projetos que são executados com essas organizações. E quando nós formalizamos este conceito de relacionamento, nós criamos alguns vínculos, como por exemplo, com qual organização a gente se relaciona. Então, para o polo, a organização ela é única. Nós temos vários relacionamentos associados a essa organização. O tipo de relacionamento que está muito relacionado com o modelo de formalização de um contrato ou de um acordo, por exemplo, um acordo de cooperação técnica, de parceria, a forma na qual nós formalizamos este relacionamento. Nós temos também, com referência ao relacionamento, a etapa de um processo. Um projeto ele começa desde a prospecção até o planejamento, negociação, assinaturas, execução e, por fim, o encerramento. Então, este ciclo de vida também pode ser gerenciado pelo portal. A unidade ou o campus que está relacionado a este relacionamento, a este projeto, data de início, data de término. A relação das contrapartidas, tanto econômicas quanto financeiras, podem ser gerenciadas pelo portal. Qual é a equipe executora, quantos docentes, quantos servidores, quantos técnicos administrativos, alunos, quantos bolsistas nós temos em cada um desses projetos, carga horária, valor da bolsa, tudo isso pode ser gerenciado pela gestão de relacionamento, se há fundação de apoio, se não há fundação de apoio, quais são o site da página de transparência dessa fundação, o extrato do Diário Oficial da União, a data de publicação da assinatura do projeto, se há alguma transferência de tecnologia, né, se há alguma patente envolvida, quais são as tecnologias envolvidas com este projeto, se esse projeto foi fomentado por algum edital de fomento externo, se ele é do FINEP, se ele participa de algum programa de suporte, como por exemplo a Lei do Bem ou a Lei de Informática. Nós conseguimos gerenciar também, e essa parte eu acho que é a parte mais importante, todo o plano de trabalho relacionado ao projeto, com objetivo, objeto, objetivos específicos, metas, atividades, toda essa informação que por vezes é gerenciada através de um documento, aqui a gente consegue trabalhar ele de forma estruturada dentro da base de dados para que depois a gente consiga extrair informações
Nós conseguimos trabalhar também com documentos, anexos, o parecer do NIT, enfim, toda a documentação ela pode ser anexada junto deste projeto e também uma questão fundamental, né, como a instituição organiza e lida para a execução desses projetos, quais são os fluxos, quais são as normativas que orientam e regem a execução desse projeto vinculado ao tipo de relacionamento, né? Vinculado ao modelo de formalização. Então a gente tem esses dois grandes conceitos, que são a organização e os relacionamentos, e tudo isso está disponível na parte autenticada, depois de autenticado dentro do portal Integra. Falando então um pouquinho deste processo, né, como funciona a gestão de relacionamento. Primeira coisa que deve ser feita é acessar o portal Integra. Acessar o portal Integra significa, lá no menu, lá no canto direito, na barra superior, tem um botãozinho, tem um acesso chamado Entrar. Nós podemos ter o login pelo Google, onde somente os servidores da instituição dentro do domínio vão conseguir acessar. Por exemplo, no meu caso, vai ser qualquer servidor com o domínio @ifrs.edu.br, e nós também permitimos acesso através do GovBR para que o parceiro possa acessar o portal Integra e contribuir na elaboração, por exemplo, do plano de trabalho e todo o acompanhamento ali presente. Acessado a parte autenticada, nós vamos ter acesso, então, dentro do menu de parcerias, a possibilidade de gerenciar organizações e gerenciar relacionamentos. Para gerenciar organizações, nós conseguimos acessar essa funcionalidade através do menu Parcerias e Organizações. Ali será direcionado para uma página onde todas as organizações com as quais o polo ou a instituição já executaram algum projeto ou planejam executar algum projeto e ter acesso a todas as informações dessa etapa. A ideia é que que exista somente uma organização para toda a instituição. Então, neste caso, por exemplo, a Atuserra, ela tem que ser única. A gente não vai inserir várias vezes a mesma instituição. E vinculado a ela, nós teremos vários projetos. Caso a instituição ela não esteja listada dentro das organizações, é possível criar uma nova organização. Quando nós acessamos uma organização e nós temos permissão, alguns dados são apresentados para que a gente gerencie, como por exemplo o nome da organização, a sigla, a possibilidade de subir um logotipo, que isso depois, após publicado lá no Diário Oficial da União, se torna público na instituição como um portfólio de projetos, o tipo da organização, se é pessoa jurídica, física ou internacional, e dependendo dessa classificação abrirão novos campos específicos para o tipo de organização. O porte da organização, se é de pequeno, médio porte, se é uma startup, as pessoas que têm acesso a esse dado, tudo isso nessa parte inicial, que são os dados básicos, os dados gerais da organização. Na segunda aba, nós temos as informações de contato. Qual é o site da empresa, qual é o responsável, qual é o e-mail de contato, qual é o telefone, o CEP. Então, as informações gerais da organização. Se nós quisermos gerenciar o contato propriamente dito, nós temos a parte de colaboradores, onde a gente consegue, à direita, nessa apresentação, a lista de pessoas que são os nossos contatos de referência dentro da instituição. Nós também temos um espaço aqui mais à direita de anotações, é um campo aberto onde nós conseguimos fazer todo esse roadmap, esse entendimento de qual é o papel dessa organização, quais são as tecnologias que ela tem protegido, quais são os projetos, o histórico de relacionamento. Então a gente consegue fazer um sumário sobre as organizações nessa página de anotações. É um caderno em branco que a gente vai poder gerenciar os dados e, por óbvio, esses dados eles são restritos a quem tem acesso à parceria. E por fim, a parte mais interessante, né? Quais são os projetos que nós temos com essas organizações? Quais são os acordos, contratos, as formalizações de relacionamento que nós temos com todas essas organizações? Fechada essa parte de organização, a gente tem a gestão do relacionamento. Isso é, uma vez que uma empresa está cadastrada no nosso sistema, como é que a gente começa um projeto com ela? Como é que a gente gerencia a demanda, uma possível oportunidade para converter isso em um contrato ou em um acordo? Toda essa parte é a gestão do relacionamento. Para acessar os relacionamentos que nós temos dentro do portal, a gente tem um menuzinho lá em parcerias e relacionamento que conseguimos verificar todas as parcerias que a instituição
possui com organizações externas, ou que o polo, ou enfim, que determinada unidade possa ter, ou que a instituição como um todo possa ter. Por óbvio, as informações elas são sigilosas e somente as pessoas que têm acesso e que foram delegadas, elas conseguem visualizar os detalhes dessa parceria. De outra forma, isso é uma informação resumida, sucinta, sem dados sensíveis que não está disponível para as demais pessoas. A gente também tem aqui um pipeline, né? Isso aqui é bastante interessante quando nós estamos falando de polo de inovação. Quando a gente tem um conjunto de oportunidades, um conjunto de projetos que podem vir a ser executados, e nós queremos converter isso, né, esse funil de projetos para que essas oportunidades efetivamente entrem em execução, isso é, que elas sejam formalizadas, assinadas e na prática sejam executadas, nós conseguimos ter essa visão geral do que o polo está gerenciando em termos de oportunidades e a situação de cada uma dessas oportunidades nesse quadro de Kanban que depois nós conseguimos avaliar. E aqui a gente tem esse pipeline, né? A gente tem esse conjunto de estágios nos quais cada projeto pode se encontrar. E a grande intenção, por óbvio, é mover lá do registro de interesse até o status de encerrado, passando por todas as etapas que nós conseguimos identificar, inclusive, e vou mostrar logo em seguida, quais são os gargalos deste processo, aonde que está emperrando o processo, para identificar, aumentar a vazão desse funil, né, para que a gente não tenha muitos gargalos no meio desse projeto. Então, esse daqui é um Kanban de projeto que a gente consegue ter essa visão geral dos projetos, ou da instituição como um todo, ou, nesse caso, de um recorte aqui, por exemplo, dos polos de inovação. Quando nós acessamos uma parceria, a gente vai ter os dados detalhados sobre informações do projeto. O nome, o título do projeto, com quem ele se relaciona, o tipo de formalização, se é um acordo de parceria, cooperação técnica, se vai ter contrapartida financeira, se não vai ter contrapartida financeira, a etapa do processo, que naquele quadro de Kanban mostra o estágio que está este relacionamento. Se existe um repositório externo, a gente pode também referenciar ele aqui, uma descrição, o campus ou unidade vinculada. Então, aqui está vinculado ao Campus Canoas, mas ele poderia estar vinculado ao polo de inovação ou a uma unidade Embrapa. Então, isso é tudo gerenciado e configurado para cada instituição. E ali, que nem eu havia comentado, né, nós temos na última linha os usuários com acesso. Os usuários com acesso são as pessoas que vão poder ver estes detalhes que eu estou mostrando para vocês, e quem define isso é o proprietário deste projeto. Na segunda aba nós temos os detalhes. Nós temos quando é que começa o projeto, quando é que termina, quais são as contrapartidas, qual é o cronograma de desembolso, e o próprio sistema vai estar enviando notificações. Então, se a gente tem um projeto de 2 anos, onde a gente tem no primeiro ano um desembolso e no segundo ano um segundo desembolso, o próprio sistema vai estar emitindo alertas de notificação na hora de fazer o acompanhamento deste novo desembolso, e a gente consegue gerenciar não apenas as contrapartidas financeiras, mas as econômicas também. Então, quais são os benefícios que esse projeto está trazendo, por exemplo, para a instituição como um todo. Nós temos a equipe executora, a possibilidade de identificar aqui quais são os bolsistas, quais são os servidores, e por servidores nós podemos ter a discriminação de docentes e técnicos administrativos, quais são os membros externos que vão estar participando, quem ganha bolsa, quem não ganha bolsa, valor de bolsa, carga horária, tudo isso a gente consegue gerenciar por aqui. Conseguimos identificar se existe uma fundação de apoio vinculada, o código lá do projeto na fundação de apoio, o URL da página de transparência da fundação de apoio necessário para os órgãos de controle. Nós conseguimos identificar também o número do processo, né? Porque aqui nós estamos gerenciando o relacionamento, mas em um dado momento esse relacionamento ele vai ter que ser encapsulado dentro do SIG, do CIPAC ou do SWAP, para que tenha as assinaturas. E esse trâmite interno a gente consegue vincular ele aqui. Então, qual é o número do processo no CIPAC para que as assinaturas ocorram? E aqui é importante ressaltar um ponto-chave, né? Lá no CIPAC, o que a gente tem? Trâmite de processo interno, a gente não tem gestão de relacionamento. Nós não temos qual é o porte da organização, qual a área de atuação, quais são os projetos vinculados a ela, quais são aqueles status lá, a situação dos projetos que hoje são só uma oportunidade, são só uma ideia que começou a ser negociada. Tudo isso não existe nesse sistema de protocolo. Lá nós colocamos aquilo que está maduro, aquilo que já está
em trâmite formalizado e por muitas vezes que nós já temos, por exemplo, o plano de trabalho definido com as responsabilidades, as atividades e as metas desse projeto. Então, o Portal Integra, ele é tudo que antecede essa fase de trâmite do processo interno e tudo aquilo que sucede o desenvolvimento posteriormente. Nós podemos também vincular aqui dentro da parceria, dentro deste relacionamento, né, quais são as tecnologias vinculadas, né, quais são as patentes, os programas de computador que foram desenvolvidos, se o projeto foi executado utilizando alguns laboratórios, exemplo da lei de informática, a gente pode vincular quais são os laboratórios credenciados no CAT que aqui estão disponíveis, fomentos externos, programa de suporte para inovação, como FINEP, como a lei do bem, lei de informática, e esses detalhes a gente consegue caracterizar e depois recuperar essas informações, por óbvio. Nós temos aqui talvez a parte mais importante, né? O que seria o plano de trabalho. O plano de trabalho é onde nós definimos, e todos vocês têm conhecimento absoluto disso, né? Qual é o objeto, quais são os objetivos gerais, específicos, metas e as atividades. Aqui a gente consegue gerenciar essas informações de forma estruturada. Tudo isso está armazenado dentro de um banco de dados que depois a gente consegue extrair. E este plano de trabalho, depois de executado ou durante a execução do projeto, o plano de trabalho à esquerda, ele se torna o relatório técnico, o relatório final de prestação de contas de cumprimento do objeto da instituição. Então, aquelas atividades, aquelas metas que foram definidas a priori, elas vão poder ser complementadas informando, né, aquilo que foi atendido, não foi atendido, quais foram os resultados e as evidências da execução desse projeto. Então a gente tem o plano de trabalho que é elaborado antes da assinatura do projeto e durante a execução do projeto a gente tem toda essa gestão do que acontece durante esse projeto para o atendimento daquele contrato inicial que é o plano de trabalho. A gente tem também dentro dos relacionamentos uma aba que são os documentos. Então aqui a gente pode ter a publicação no Diário Oficial da União, um contrato assinado, parecer do NIT, todos os documentos que envolvem o projeto, a gente pode ter ele centralizado dentro dessa aba. E por fim, nós temos os fluxos que orientam este relacionamento. Então quando nós estamos definindo um relacionamento, ele deve seguir uma normativa interna, além da legislação. Então nós conseguimos definir aqui, é um acordo de parceria e vai ter contrapartida financeira? É esse o fluxo que deve ser seguido. Então, quais são as responsabilidades, quais são os documentos, quem produz cada documento, quais são as minutas deste documento, tudo isso vinculado uma vez formalizado o tipo de relacionamento, quais são os instrumentos e os fluxos necessários para o atendimento desse instrumento. É toda essa gestão de processo vinculado dentro do Portal Integra. E por fim, e aí a gente entra no objetivo dessa apresentação, agora que nós podemos ter todos esses dados estruturados, como é que a gente agrega essas informações? Uma coisa é o dia a dia, e o Portal Integra ele cumpre esse papel de atender o dia a dia do polo em gerenciar essas informações, gerenciar essa carteira de projetos e a conversão dessa carteira, das oportunidades em efetivamente projetos executados, é a gestão de portfólio. Só que também, associado a essa gestão de portfólio, nós estamos entregando, e todas as instituições da rede federal têm ou poderão vir a ter, toda essa questão analítica, que é o Metabase. Então, nós estamos disponibilizando, e todas as instituições que hoje têm o Portal Integra possuem disponível o Metabase, que é uma ferramenta de código aberto, open source, no qual a gente consegue, no IFRS, gerar um painel e distribuir este painel para todas as instituições iguais. Por óbvio, com seus próprios dados, dentro da sua própria infraestrutura. Mas pelo fato de ser código livre, a gente consegue mexer, gerar o relatório, organizar os dados e distribuir para todo mundo igual. E olha só o que a gente consegue entender e observar aqui com os relatórios, por exemplo, das parcerias. A gente consegue saber quais são os responsáveis, quem é que tem acesso ao quê, qual a visão geral das parcerias, a visão geral de projetos que estão sendo executados com fundação de apoio ou com fomentos. Então a gente tem assim o dado disponível e pronto para que vocês, gestores de polo, consigam entender e acompanhar o processo como um todo sem precisar ficar abrindo documento, abrindo PDF, consultando e-mail, consultando WhatsApp. Toda a informação, pelo fato dela poder estar sendo operacionalizada pelo portal, ela pode ser gerenciada a partir do Metabase.
Aqui a gente tem uma visão também que, por vezes, era um pouco difícil, né? Organizações com quem o polo se relaciona. Os grandes projetos são com grandes empresas, com microempresas, com startups, com organizações de pequeno ou médio porte. Então a gente consegue já identificar a quantidade de projetos por porte de organização e o valor associado, né, a contrapartida financeira de cada um desses grupos de organizações. Quais são as principais áreas vinculadas ao CNAE de cada um desses projetos, se é defesa, se é educação, se é informática e comunicação, informação e comunicação. Então a gente consegue entender também com quem a gente se relaciona. E não é aquela visão, eu acho que. O dado está lá, o dado está disponível. A gente agrega e apresenta para que vocês, gestores dos polos, consigam entender e identificar ali qual é a vocação e com quem vocês estão se relacionando de forma mais simplificada. A gente consegue identificar também essa correlação, né, de porte com área da organização e a quantidade, e tudo isso é inspecionável, né? Quando eu clico lá no númerozinho, clico lá verificar detalhes, eu consigo saber exatamente quais são as organizações que entram naquela conta. A gente consegue identificar também, enfim, todos os detalhes dessa visão pelo fato de estar estruturado das organizações que a gente tem relacionamento. A gente consegue também identificar também quantos projetos a instituição tem desenvolvido. Aqui eu estou mostrando o exemplo do IFRS, onde a gente tem projetos de todos os níveis, né? E aqui a gente está falando, inclusive, oportunidades, e aqui a gente, com organizações externas, de quase 1.800 projetos que estão sendo, em algum momento, em algum nível, gerenciados pelo portal. Por óbvio, nem todos são acordos de parceria. Acordos de parceria ali nós temos 234, acordos de parceria de cooperação técnica, aliás, 234, acordos de parceria para PDI, 200, e olha que eu estou falando do IFRS, que não tem nem polo de inovação ainda. Então, essa informação, ela organiza esse processo. A gente consegue entender quais são as organizações, quais são os projetos que a gente tem, aonde estão os gargalos nesse projeto, né? Quais são os campos ou as unidades que mais têm projetos, e tentar entender o porquê que determinados campos não têm projetos. A unidade, ela vai conseguir ter a visão dela independente também. A gente consegue fazer filtro por campus ou por unidade, e aí a gente vai conseguir filtrar, por exemplo, pelo polo de inovação. A gente consegue identificar que a quantidade de projetos, e aí com recursos financeiros, né, que estão sendo executados com fundação de apoio, quantas fundações a gente tem, quantos projetos hoje nós temos sendo executados com fundação de apoio por campus, e ter essa visão geral. Tudo isso que eu estou falando para vocês, pessoal, vocês têm, tá disponível. Não é uma coisa que, que legal, alguém pode ter. Não, essa informação e esses dados, uma vez utilizando o portal, está pronto, disponível, e que nós aqui do IFRS teremos todo o prazer de individualmente conversar com cada diretor de polo e explicar como isso funciona. Então aqui é muito rápido, é uma visão geral, mas nós temos todo o interesse para despertar essa intenção, essa atenção de vocês, e despertar do interesse, que a gente entre em contato com cada um e explique tudo isso de novo nos mínimos detalhes para que isso faça sentido para vocês. Nós temos também um funil de projetos, né, aquilo que eu havia comentado. Então, quantos projetos a gente tem como oportunidade, quantos projetos a gente tem elaborando a documentação, quantos a gente tem em execução, quantos a gente tem na procuradoria. Então a gente tem todo esse ciclo de vida, desde o início da oportunidade até a execução, o encerramento ou o cancelamento daquele projeto, tudo isso sendo gerenciado dentro do portal. Isso aqui é uma coisa que a gente faz que é muito interessante, não se aplica muito para os polos, mas no IFRS a gente consegue identificar por unidade, e a gente vai nos campi, lá o escritório de projetos vai nos campi, e olham, por que o Campus Alvorada tem 400 projetos em elaboração? O que está acontecendo com o campus, e o que o escritório de projetos pode fazer para que esses projetos efetivamente aconteçam, para que eles deixem de ser uma oportunidade? Onde está o gargalo? Atuando sobre os gargalos para que a gente tenha vazão e esse funil ele seja cada vez menos estreito, com menos gargalo. A gente tem uma análise financeira também, então quanto a gente já recebeu de contrapartida financeira, quanto nós recebemos de contrapartida econômica, né? Mas aqui no caso financeira, quanto nós recebemos por projetos por ano, as áreas de atuação, né? O status desses projetos, e tudo isso é discriminado. A gente consegue observar lá, tem uma oportunidade que não andou e ela teria uma contrapartida financeira de X. A gente consegue atuar sobre isso e identificar elas. Então, todos esses dados da gestão financeira dos projetos estão disponíveis, e a gente consegue entender o que está acontecendo
por unidade, por tipo, por todos aqueles dados que a gente falou antes e ficam claros, né, para o gestor do polo essa visão completa da instituição. E por fim, de forma mais recente, aqui reforço, o IFRS não tem ainda um polo de inovação. Então nós criamos, com base no modelo Embrapa, utilizando Toy Examples, os painéis para os 17 indicadores, não os 17, mas um pouquinho menos dos indicadores dos polos Embrapi, e já conseguimos fazer um mapeamento de quase todos eles para que, quando houver a necessidade da prestação de contas para essas unidades, que esse dado ele já esteja disponível, que a gente já consiga gerar, e aqui a gente consegue gerar um CSV, um Excel desses dados, saber o que representam cada um desses números, e vocês têm essa visão já consolidada. Consolidada porque vocês utilizaram todo o processo de ponta a ponta. Então esses dados, eles pelo fato do operacional estar azeitado, estar organizado, a gente consegue organizar e agregar para que vocês não percam tempo juntando planilha, juntando dados dispersos em várias fontes e utilizar o tempo tão precioso de vocês na prospecção de projetos, na conversão de projetos em acordos e contratos, né, na formalização desses contratos. Então essa aqui é uma grande ideia do Portal Integra. Não vou me estender muito, então acho que deu para dar uma visão geral. Reforço o meu comentário anterior. Estamos inteiramente à disposição e muito motivados para que vocês utilizem o Portal Integra para a gestão dos projetos. O Portal Integra está com uma equipe de desenvolvimento disponível para fazer as adequações para o polo. Tem coisa que não se encaixa? Tem coisa que não faz sentido? Por favor, entre em contato, a gente vai fazer as adequações e a gente vai adequar o uso. A CETEC está patrocinando essa iniciativa justamente para que vocês empreguem o tempo de vocês naquilo que efetivamente importa, que é a gestão do polo e não necessariamente ficar correndo atrás da informação. Então essa é uma mensagem final que eu gostaria de passar para vocês. Agradeço muito a oportunidade de estar falando com vocês, embora não presencialmente, né, porque, enfim, a situação ela não favoreceu a isso, mas espero que no futuro possamos nos encontrar presencialmente para esclarecer, enfim, trocar uma ideia. Muito obrigado pela atenção, Jesué, Felipe, volto para vocês.